O casal John e Kate passaram por situações difíceis. Por exemplo, eles perderam sua filha no parto. Além disso, Kate teve alguns problemas com álcool e o casal teve seus momentos complicados. Ainda assim, as coisas parecem estar melhorando aos poucos. E o casal ainda tem seus 2 filhos, Max, uma menina de 5 anos, e o Daniel, um garoto de 12. Embora a perda do bebê tenha sido uma experiência bastante traumática, o casal decide ter uma nova criança, só que dessa vez através da adoção. Desse modo, eles acabam adotando Esther, que tem 9 anos e veio da Rússia. A garota também passou por experiências traumáticas, mas parece ser bastante inteligente e adorável. Ela imediatamente conquista o casal, que rapidamente a adota. Uma das irmãs do orfanato diz mais informações sobre Esther para o casal. Ela veio da Rússia, adotada por um casal americano, só que os pais adotivos de Esther morreram num acidente. A casa onde eles moravam pegou fogo. A irmã Abigail diz que a menina passou por momentos difíceis. Ainda assim, ela é uma boa garota, bastante articulada e madura para a idade. E além de tudo, é talentosa, ela desenha e canta muito bem. Parecia realmente uma ótima criança para se adotar. Quando levam a garota para casa, ela rapidamente se aproxima de Max. O mesmo não acontece com Daniel, que está mais receoso com a ideia de ter uma nova irmã. Logo vemos os primeiros sinais de que algo está errado com Esther. Em primeiro lugar, um dia, quando Daniel acidentalmente atira num pássaro, Esther mata a ave a sangue frio. Ela pediu para o Daniel fazer aquilo para acabar com o sofrimento do pássaro, o que até faz sentido, mas quando o menino se nega, Esther age de uma maneira que nos revela que tem algo estranho com ela. Outro caso acontece quando uma menina que estava importunando Esther na escola é empurrada do alto de um dos brinquedos do parquinho. A menina diz que foi empurrada. Esther, claro, nega e Max confirma a história. Isso porque Esther consegue manipular muito bem as duas crianças para elas não a dedurarem. Havia outros sinais de alerta. A garota não queria ir ao dentista ou ao médico de jeito nenhum. A gente não sabe exatamente por que a princípio, mas depois isso fica claro. Além disso, a menina por nada tira as fitas que cobrem seus pulsos e pescoço. Ela também tranca a porta para tomar banho, uma atitude que parecia um pouco estranha para Kate. Todas essas coisas, apesar de serem um pouco estranhas, também não eram nada que pudesse acender um alarme ou que fizesse os personagens desconfiar de algo. Mas isso muda com a visita da irmã Abigail. Após ela saber que Esther teria supostamente empurrado uma colega de classe no parquinho, a irmã decide fazer uma visita ao casal protagonista. Na casa de Kate e John, a irmã relata que sempre que acontecia algum acidente, Esther estava nas proximidades. Ela conta de um caso de um garoto que caiu com uma tesoura e acabou cortando a própria garganta. E claro, a menina estava por perto. Mesmo o incêndio que aconteceu com os primeiros pais adotivos de Esther agora parece algo mais suspeito. A irmã traz novas informações de que foi algo criminoso, só que nunca acharam quem foi o responsável por aquilo. A Kate fica mais inclinada a acreditar que tem algo errado com Esther porque, com ela, a garota havia tomado atitudes, digamos, questionáveis, dizendo coisas grosseiras ou se provando dissimulada em certas ocasiões. Já John defende a menina ao insistir que não há nada de errado com ela e que as suspeitas que as mulheres estão levantando não passam de bobagens. Para saber melhor quem é Esther, a irmã diz que irá tentar entrar em contato com o orfanato russo onde ela foi criada. Talvez esse devesse ser o momento que eles deveriam ter levado a garota de volta para o orfanato e deixá-la sob supervisão até que se confirme que tudo estava bem com ela. Mas o problema é que para uma criança que é adotada ter que voltar para o orfanato porque seus pais adotivos estão meio que receosos seria algo muito traumático. É uma atitude muito drástica a se tomar, tendo em vista que eles não sabiam exatamente com o que estavam lidando. Desse modo, faz sentido que não tenham feito isso. Provavelmente ninguém nessa situação tomaria a atitude de só se livrar daquela criança, pelo menos não naquele momento. Quando a irmã estava indo embora, Esther manipula Max a ajudá-la a dar um jeito na freira. E Esther recorre a uma atitude extremamente drástica. Ela empurra Max na estrada, como uma isca para a irmã Abigail. Quando a freira vai ajudar a Max, acaba sendo atacada por Esther, que a mata a sangue frio. Algo que vemos que ajuda a Esther a continuar a farsa é o seu poder de manipulação. Embora pareça fácil derrotar ela porque ela é frágil fisicamente, você pode acabar se dando mal porque a grande força dela é o jogo psicológico. Na verdade, Esther é ainda mais perigosa por sua estrutura física frágil, afinal você olha para ela e vê uma criança. Nesse momento você baixa sua guarda. Uma criança não pode te ferir, ela não seria capaz de atos maquiavélicos. Esse tipo de pensamento, que é muito natural da nossa parte, faz com que a casca dela seja uma enorme proteção, mas se o corpo é
frágil, a mente é aguçada o suficiente para sustentar a farsa. Esther diz para a irmã adotiva que se alguém descobrir o que aconteceu com a freira, tanto ela como Max serão presas, porque afinal de contas, Max seria cúmplice. Já Daniel é ameaçado durante a noite, quando Esther entra no quarto dele com um estilete. Para nós pode parecer meio absurdo que essas duas crianças não tenham contado aos pais o que Esther estava fazendo imediatamente, mas lembre-se que são crianças, não tem como esperar uma lógica racional sofisticada por parte de ambos. A menina de 5 anos devia achar que seria presa para sempre e nunca mais veria seus pais. O garoto tinha medo do que Esther poderia fazer a ele ou aos seus pais mesmo, então ela exercia esse medo que deixava as crianças sem saber o que fazer. Fora isso, Esther conseguia manipular muito bem a psiquiatra para fazê-la pensar que a menina era ótima e que o grande problema era Kate, que não queria se ligar à menina nem construir uma relação com ela. Para piorar tudo, ela ainda conseguiu criar uma enorme tensão no casal, o que tornava ainda mais difícil que eles chegassem a um consenso. Em resumo, ela conseguiu arquitetar tudo muito bem para que parecesse que as reclamações da Kate em relação a ela não eram questionamentos legítimos ou preocupações reais, mas sim apenas implicações por parte de uma mulher problemática que ainda não tinha superado a perda de sua filha. Veja o quanto ela foi esperta, ela explorou muito bem todos os traumas do casal, as fraquezas deles, os seus problemas e de seus filhos. Amigo, nessa situação não dava para Kate simplesmente mandar a menina embora, ela encontraria a resistência do marido. Kate também não poderia quebrar a Esther na porrada, porque isso só pesaria contra ela. A faria parecer uma mulher desequilibrada, fora que ela já teve problemas com bebida e ela vacila comprando garrafas que ela não bebe, mas Esther conseguiu achar as garrafas escondidas e vazias e mostrá-las para o John. Então, mesmo Kate dizendo que não havia bebido e sim jogado tudo pela pia, era um pouco difícil de acreditar nessa história. Se Kate também tentasse tirar seus filhos dali, de novo, ia parecer uma louca e, dado seu histórico, acabaria sendo internada, o que só a deixaria longe de seus filhos e marido, que ficariam sob a influência da filha adotiva. Em primeiro lugar, a Kate faz algo que é muito bom, que é pesquisar sobre o passado da menina. Ela tenta obter mais informações entrando em contato com o orfanato russo onde Esther teria sido criada. Só que não há nenhum registro sobre ela lá. Outra coisa que eu faria se fosse a Kate seria arrumar uma daquelas câmeras espiãs e deixá-la no quarto da Esther. Desse modo, se a menina demonstrasse alguma atitude suspeita, eu teria tudo gravado. Existem inclusive alguns ursinhos que têm câmeras. Eu deixaria um desses no quarto da Esther junto com os outros brinquedos. Se houvesse uma câmera no quarto, eles teriam filmado os desenhos bizarros que a garota tinha feito e que só apareciam com aquela luz noturna. Com aquilo gravado, Kate teria as provas necessárias para mandar a menina para bem longe. Outra coisa, a Esther só diz para Kate coisas bem perturbadoras, enquanto que pro John ela se finge de boa moça. Então seria uma boa a Kate usar um gravador de voz escondido quando falasse com a menina a sós. Essa também poderia ser uma boa prova de que Esther é completamente dissimulada. Isso, somado com os incidentes que vieram ocorrendo, deveria ser suficiente para fazer John ver que Esther era de fato um perigo. É claro que aqui também nós temos aquelas conveniências e idiotices de personagens que acabam por favorecer a vilã. Por exemplo, o Daniel fala com a Max e pede para ela ajudá-lo a contar aos pais que a irmã adotiva é maligna. A menina conta a ele que a Esther machucou a Brenda, sim, e que ela matou a irmã Abigail e que as provas estão na casa da árvore. Só que a Esther ouve tudo atrás da porta. Isso é outra coisa, toda vez que alguém planeja algo contra ela ou mexe nas coisas dela, ela sempre está perto à espreita, é tipo um sensor aranha que a garota tem. Tá, mas o que Daniel faz? Vai na casa da árvore pela manhã, só que Esther o segue, o prende dentro da casa da árvore e queima o lugar. O menino escapa pela janela, com tudo pegando fogo, e depois cai da casa da árvore. Tirando o fato de que a mentira da Esther é insustentável porque ela estava tomando atitudes cada vez mais drásticas, né? Primeiro a Brenda, que se machucou, depois a irmã Abigail, que sumiu, mas nós sabemos que está morta, e agora o Daniel, é evidente que tudo vai desmoronar. Mas pondo isso de lado, o Daniel foi uma anta aqui, porque já que ele decidiu que iria contar para os pais, o que ele deveria ter feito seria, na noite que Max lhe disse tudo, pegar os desenhos dela, levar tudo para os pais naquele momento e contar a eles tudo o que sabia. Eu falaria, olha, essa menina é doida e não pode ficar aqui nem essa noite. Chama a polícia agora, porque não sou só eu que tô falando isso. A Max também sabe, ela desenhou as paradas, ela tá vendo também. Mas enfim, depois de atentar contra a vida do Daniel, o menino é mandado pro hospital. Lá, mais uma vez, Esther tenta matar o garoto.
dessa vez para impedir que ele diga a todos o que ela fez com ele. Kate, percebendo o que Esther fez, dá uma porradona nela, o que é compreensível, sejamos sinceros, mas não é uma boa estratégia. Pega muito mal sair espancando crianças em público. Eu li isso em algum lugar. Kate é sedada. Kate tinha mexido naquela bíblia da Esther onde achou o nome de um local, Instituto Saarne. Ela descobre que o lugar não era um orfanato e sim uma instituição psiquiátrica. E agora, um dos funcionários do local liga para ela para lhe dizer que Esther, na verdade, era uma mulher adulta que sofria de uma condição que lhe dava características de nanismo proporcional. Seu nome verdadeiro é Lina Clemmer, ela é estoniana e tem 33 anos de idade. Ela era uma das pacientes mais agressivas do instituto, por isso ficava com mordaças na mão e no pescoço, o que lhe gerou várias cicatrizes, já que ela tentava se livrar das amarras. Por isso seu pescoço e pulsos ficam cobertos para esconder as marcas. A outra família que a adotou foi morta por ela, isso depois que ela buscou seduzir seu pai adotivo e foi rejeitada. Esther planejava fazer o mesmo com essa nova família após ser rejeitada pelo John, mas eu acho engraçado que após saber de tudo isso, a Kate não liga para a polícia imediatamente do hospital mesmo. Não, ela só liga quando já está dentro do carro dirigindo. Quanto ao John, ele acaba morrendo. No caso, ele estava bêbado, as luzes tinham sido apagadas e por mais que a garota tivesse se revelado meio maluca pouco antes, acredito que ele não esperava que ela o atacasse do nada a fim de matá-lo. No caso dele, é bem difícil pensar em como ele poderia evitar sua morte, afinal ele estava em completa desvantagem. Tinha os sentidos desorientados e Esther tinha o fator surpresa ao seu favor. Por outro lado, as coisas poderiam ser diferentes se um pouco antes, quando ele colocou a Max para dormir, ela tivesse contado a ele toda a verdade sobre Esther. A menina já estava determinada a mostrar que Esther era maligna, a gente viu isso no hospital, assim ela deveria ter contado naquele momento tudo o que sabia. Eu acho meio forçado que ela não diga o que sabe depois de tudo que aconteceu. Quanto a Kate, ela sabia o que estava rolando e mesmo assim, ao que entra na casa, não pega uma arma sequer. Ela vê o marido morto na sala e nada de pegar uma faca que seja. Em vez disso, só fica andando desarmada pela casa. Outro erro que ela comete é que quando ela finalmente consegue dar uma nocauteada na Esther, ela não confirma se a assassina está morta. Pelo menos poderia tentar prendê-la com cordas ou algo assim. Esse é o maior erro nesses filmes de terror. O mocinho nocauteia o cara do mal, mas o vilão ou vilã não desiste e pega o mocinho de surpresa pouco depois. Sim, não confirmar a morte só põe em risco a vida do protagonista desnecessariamente. Só que no fim, Kate consegue dar um super chute na cara da Esther e acaba com ela de vez. E tudo fica bem. Quer dizer, o marido tá morto, o filho tá em coma, a casa destruída, mas de resto tá tudo bem. E bom, esse foi como derrotar a Orphan. Espero que tenha gostado, e se você quiser ver a Orphan e muitos outros filmes e séries, documentários e animes, não se esqueça de assinar o serviço da Hopin. Beleza? Por esse vídeo é isso, a gente se vê no próximo e tchau!